Tranquilo? Grande satisfação falar contigo hoje. Satisfação é minha. Essa live aí que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. E é por isso que eu botei a minha camisa especial hoje, ó. Minha camisa LGBT, que nós também temos a nossa minoria. Minha caneta aqui. Ó, Fabrício, primeiro obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo. Né? Nada, satisfação mesmo. Como todo mundo que eu tenho feito live, eu primeiro peço para que o convidado se apresente para aqueles que porventura não conheçam ainda, né? Falando um pouquinho a sua profissão, de onde é que você está falando, um pouquinho da sua origem. Beleza. Eu sou o Fabrício Rebelo, atuo na área jurídica, na minha formação é jurídica, hoje com assessoramento ao Poder Judiciário, e trabalho na parte de pesquisa em segurança pública desde 2005, quando nós tivemos o referendo, né, e aquela mobilização me soou bastante imprópria, né, bastante irracional, buscar aquela ideia de banir as armas de fogo legais sob o pretexto de evitar o uso ilegal delas. Então, desde aquela época, mergulhei nesse assunto e produzo já bastante material sobre isso. Tenho um centro de pesquisa, o CEPEDES, que concentra esse material que é produzido, e grande parte dele está reunido num livro, no Articulando em Segurança, Contrapontos ao Desarmamento Civil, que é uma coletânea de vários artigos, vários ensaios sobre esse tema. Está aí na 3ª edição, publicada pelo Burke Instituto Conservador. Então aí tem essa atuação ao longo desse tempo todo na questão da segurança pública, especificamente na regulamentação de armas, mas sempre sob uma abordagem jurídica. Bacana, bacana, Fabrício. A gente está em tempos de corona e algumas pessoas já vinham aqui comentando aqui, né? O mundo caindo e você falando sobre armas. Mas, meu caro, primeiro, a arma tem uma conexão direta com a sua liberdade. Não à toa, nos Estados Unidos, quando começou a pandemia, aqueles que apostavam, né, em um cenário devastador correram para as lojas para comprar armas e munições, porque não sabem o dia de amanhã, provavelmente preocupados com saques, aumento da violência, roubo, né, algo que pode ser esperado no cenário de desemprego em massa. E o Fabrício, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer com ele, para ele é a seguinte: o presidente Jair Bolsonaro revogou, semana passada, 3 portarias do COLOG, Comando Logístico do Exército, que regulamenta essa parte dos CACs. Para quem não sabe, CAC é a sigla para colecionador, atirador e caçador. Então o COLOG, que é um órgão do Exército, fez as portarias 46, 60 e 61, que prontamente o presidente da República revogou. Vi algumas matérias nos jornais, dando espaço, como a gente é acostumado, né, ao pessoal desarmamentista, colocando nomes de especialistas para pessoas notoriamente pouco preocupadas com a segurança das pessoas, mas sim em defender pautas políticas, criticando, falando que o presidente não tinha motivo para revogar essas portarias, só porque elas colocavam um pouco mais de controle para rastrear as armas. Enfim, Fabrício, que portarias eram essas? E o presidente tem ou não razão em revogá-las? Essas portarias, na verdade, eram 3 normas, né? A primeira delas foi publicada ainda no mês de março, que era a portaria 46, que instituía um sistema de rastreabilidade de munições e armamento aqui no Brasil. Ou, pelo menos, a ideia era essa, de se instituir algo que fosse eventualmente facilitar o rastreamento de armas e munições. E lá em março, quando isso foi publicado, não se tinha o detalhamento de como isso seria feito, por isso essa norma não chamou muito a atenção, porque não se esperava grandes revoluções em termos de rastreamento de armas, porque nós temos um padrão que é um padrão mundial, que é adotado em quase toda a indústria bélica do mundo, que é o padrão de rastreamento de controle de armas pelo seu número de série. Então isso é o que se aplica no mundo todo e é o que funciona para esse sentido, porque principalmente não se tem aí essa ideia de que rastreamento de armas é algo que vá solucionar crimes, que isso vá ajudar aquele tipo de investigação que muita gente parece que está acostumada
a ver nos seriados norte-americanos, tipo CSI, achando que tudo que diz respeito a armas vai ser resolvido com aquelas características específicas que possam dar rastreabilidade a essas armas. Já era uma grande bobagem. A portaria 46 já era um passo nesse sentido sem nenhuma razão. Não se tem nenhum exemplo, por exemplo, no mundo de sistemas de rastreamento de armas mais rígidos que tenham surtido qualquer efeito. Nós temos, inclusive, um exemplo muito bom, que é o exemplo canadense. O Canadá gastou quase 500 milhões de dólares num banco de dados para que se tivesse todas as características das armas ali compiladas, e isso durou por 14 anos. Depois de 14 anos, o que eles tinham conseguido esclarecer tinham sido 3 casos de morte, 2 acidentes de caça e uma legítima defesa. Então eles viram que aquilo não adiantava absolutamente nada, abandonaram isso, porque simplesmente não funciona. Mas o que veio na sequência das portarias, principalmente na sequência da portaria 46, foram as portarias. Só um parênteses, Fabrício. É porque fizeram muita propaganda no tempo, por ocasião do assassinato da vereadora Marielle Franco, falando que foram encontradas cápsulas de munição no chão, né? Você está por dentro desse caso? Porque aqui no Brasil, mesmo tendo o número de lote, essa configuração na base da munição, não conseguiram dali extrair quem eram os autores. É exatamente isso, né? Acho que o maior exemplo que nós temos aqui mesmo é justamente esse. Você consegue identificar uma munição de como ela sai da fábrica, mas você não consegue atribuir a partir daquilo o uso dela. Você não consegue definir como foi que ela foi utilizada. O que é que se conseguiu no caso da ex-vereadora Marielle, por exemplo? Foi saber que aquela munição tinha sido desviada de um determinado lote e só. Daí por diante não foi mais para lugar nenhum, porque é um sistema que de fato não funciona. Agora, o que chamou muito a atenção na sequência, que foram justamente as portarias 60 e 61, que detalharam como seria esse sistema de rastreamento, né, a suposta rastreabilidade, né, melhorar a rastreabilidade das armas. E o que é que isso levou, assim, chamou bastante atenção? Ali se colocou critérios ou requisitos para que circulassem aqui no Brasil que só são exclusivamente aplicados pela indústria nacional. Nada que nenhum outro lugar do mundo aplica. Então, o tipo de marcação, tipo de informações no QR Code, tipo de identificação junto à numeração de série da arma, do que é que deveria ser gravado, o que é que isso deveria constar em um determinado banco de dados específico. Então, na verdade, se criou critérios que, por não serem aplicados em nenhum outro lugar, fechariam o mercado brasileiro. O que se fez através dessas portarias foi uma reserva de mercado. Isso não tinha nada a ver com rastreamento de armas, isso não tinha nada a ver com segurança pública. Na verdade, se fechou qualquer possibilidade de que armamento de outros países, ou munições de outros países, chegassem aqui, porque se eles não aplicam esse tipo de marcação, eles não aplicam esses sistemas, justamente porque já sabem que não funciona, eles não poderiam vender aqui no Brasil. A exigência era que só entraria aqui no país munições e armamento com esse tipo de marcação. Daí a revogação. E aí a revogação... Inclusive porque essas portarias acabaram contrariando o que o presidente fez com os decretos. Nos decretos que ele publicou até agora, há uma preocupação em facilitar a abertura de mercado. Então, se nós temos normas que são decretos, elas são hierarquicamente superiores, permitindo a importação ou facilitando a importação, não se poderia ter normas de hierarquia inferior, quer dizer, normatizações internas do próprio Exército, fechando essa possibilidade, vedando essa possibilidade. Daí a revogação, que é acertadíssima, né? No ponto de vista não só conceitual daquilo não servir para nada, mas até do ponto de vista jurídico. Se eu tenho uma norma que dispõe uma coisa e eu não venho com uma norma menor, fechando aquilo que aquela norma de maior hierarquia está permitindo, é evidente que essas duas normas não podem coexistir, e daí a determinação para que se revogasse essas portarias. Sim, mais ou menos falando aqui para o pessoal que não pegou muito bem, é o seguinte: existe uma hierarquia entre as normas. No topo está a Constituição, depois vem as leis federais, depois vem as portarias, os decretos, enfim, tudo embaixo.
O decreto do presidente está acima da portaria do COLOG. Então, o que o Fabrício acabou de dizer é um negócio que é óbvio. Se o decreto do presidente está dando conta de facilitar a abertura, de fomentar o mercado, não pode uma norma inferior, né, de alguém que esteja subordinado ao presidente, que é o caso dos generais do COLOG, e fazer uma norma contra esse decreto presidencial. Então, o presidente ele acertou. Agora, Fabrício, me permita aqui fazer o papel do advogado do diabo. Claro. Pensar com a cabeça de esquerdista aqui, de desarmamentista. Ora, bolas, se está dificultando a importação de armas e munições, é porque menos armas e munições virão do exterior para o Brasil. Logo, isso é bom, porque vai ter menos armas na mão dos criminosos e maior controle, um controle mais fácil a ser feito pela Polícia Federal e pelo Exército. Isso está certo ou está errado? Completamente errado, né? A gente tem a ideia, né, que é difundida pelos desarmamentistas, é que o comércio legal vai abastecer o comércio, o uso ilegal de armas de fogo, que existe alguma vinculação. É como se o traficante fosse comprar o fuzil na loja de armas, ele fosse antes na Polícia Federal, tirasse todas as suas certidões, fizesse teste de tiro, avaliação psicológica, e aí ele fosse lá comprar o fuzil. Isso é uma grande bobagem. Aliás, é um fator interessantíssimo que nós temos aqui no Brasil em relação a esse tema, porque simplesmente se fecha os olhos para todas as investigações que já foram feitas. E aí eu chamo muito a atenção para uma que foi lá do Rio de Janeiro, que era a CPI das armas, da Alerj, que foi feita com grande estardalhaço, participação do então secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Zé Mariano Beltrame, e aí ali se tentou de qualquer modo vincular o uso criminoso de armas ou o abastecimento de criminosos com armas de fogo ao mercado legal. E aí, numa sessão da CPI, que foi a sessão mais solene, por assim dizer, o secretário foi lá e disse, não, isso aí vem tudo do exterior. A gente tem o grande fluxo que abastece a criminalidade é o contrabando de armas. Então, não tem nenhuma relação com o comércio legal. Inclusive, o presidente dessa CPI ainda disse naquela ocasião, ainda tentou vincular, mas tem armas aí da indústria nacional. E o próprio secretário foi lá e disse, quando a gente fala de arma da indústria nacional, a gente está falando de arma que sai exportada e entra novamente por contrabando. Então, a gente não tem nenhum elemento, a não ser pura ideologia, para tentar criar esse tipo de vinculação. Não é, nunca foi, nós nunca tivemos essa preocupação de o mercado legal de armas e abastecer a criminalidade. Até porque a burocracia que se enfrenta para qualquer questão ainda aqui no Brasil sobre armas de fogo é imensa. Enquanto nos países vizinhos, sem querer citar nominalmente aqui nenhum deles, mas nós sabemos a realidade, os países vizinhos aqui, o comércio de armas para cá, para o Brasil, é extremamente facilitado. Quem tem algum conhecimento das nossas fronteiras e teve a oportunidade de visitar algum desses países, não se surpreende até com uma oferta. Se você entrar numa loja de armas, alguém vem aqui e lhe faz uma oferta, e você pode até responder, não, eu sou brasileiro, não posso levar. Não, não se preocupe, a gente entrega a arma lá. Então são coisas que... Pois é. Então você chegar a achar que numa realidade dessa é o comércio legal que vai criar algum obstáculo ao abastecimento dos criminosos, é uma grande bobagem. Sem contar que, se um criminoso vai pegar uma arma e vai suprimir a sua numeração, ele vai tirar ali o número de série que hoje permite sua identificação, por que ele não vai tirar QR Code, por que ele não vai tirar brasão? O processo é rigorosamente o mesmo. A arma que vai ter a sua origem ocultada, vai ter origem ocultada seja com número de série, seja com QR Code, seja com brasão, seja lá com o que for que se coloque nelas. A arma é um objeto, precisa de resistência, precisa de componentes metálicos e pode sofrer desgaste desses componentes para se suprimir isso. Não há razão nenhuma para esse tipo de tecnicismo, né, que na verdade a suspeita que gera de um direcionamento justamente para que nós tivéssemos o nosso mercado fechado. Perfeito. Sempre tem alguém lucrando muito com essas normativas, né? Isso é interessantíssimo. Eu fico impressionado de ver como que empresas que querem entrar no Brasil, como já falaram no passado, nem sei muito bem se é verdade, né, da Glock, mas eu já ouvi falar da Caracal, de munições Ruag, que ficou por 7 anos tentando entrar no Brasil, não conseguiu. A Sig Sauer. Agora Springfield, ao que parece, está conseguindo lá no Rio Grande do Sul colocar adiante a sua
a sua fábrica, mas é uma fábrica pequena que produz um produto específico que não vai ameaçar, né, o mercado de revólveres, pistolas e até agora fuzis, né, da fabricante nacional. Mas eu queria retornar para a questão aqui das portarias, que é o seguinte. Eu vi num vídeo um atirador, antes, deixa eu só mandar um abraço aqui para o Vitor Freitas, o Álvaro Garneiro, que inclusive eu quero fazer uma live com o Álvaro Garneiro, vamos ver se eu consigo mais adiante. O meu camarada lá de Boston, nos Estados Unidos, o Johnny Sattler, e também para todo mundo que está nos assistindo aí no Facebook e no YouTube, em que pese essa live está sendo transmitida pelo Instagram. Segue a gente nas redes sociais, hein, pessoal? Eduardo Bolsonaro e o Fabrício Ribeiro. A munição, gente, ela tem aqui embaixo, se você colocar uma lupa, você vai conseguir ver aqui embaixo, que ela tem um númerozinho do lote dela. Só que é o seguinte, não tem como, a indústria, ela não tem como colocar para cada munição dessa, que é um negocinho vagabundinho, que custa poucos reais, colocar um número específico e depois ver para quem ela entregou cada, né, munição dessa. Só que essas portarias, elas queriam fazer com que eu fosse responsável por essa cápsula. Quando a gente vai nos stands de tiro e fica lá o dia inteiro, tem gente que dá 500, 600, 700, 1000 tiros por dia, ainda mais se o cara for competidor, que ele atira muito, ele vai perder esse estojinho aqui. Ou, se o criminoso quiser, ele vai no stand de tiro, dá uns tiros ali e cata no chão a munição do cara da raia do lado, do stand do lado que estava dando tiro, para fazer a recarga, cometeu o crime dele e na cena do crime ficar o estojo do atirador. Então é um meio que não tem qualquer sentido você fazer isso, né? Você colocar o atirador ou o policial para ser responsável por cada cápsula dessa é um crime. É a mesma coisa que dizer que você vai ter que ser responsável pelo palito de dente que você usou na churrascaria. Não tem como você fazer isso. Os meios de controle que o Fabrício Rebelo falou são os que vêm escrito na arma. Então, para deixar bem claro, né, essa aqui é uma pistola, eu cobri aqui para não dar possibilidade de ninguém saber o número de série da minha arma, porque senão é capaz de alguém falsificar, fazer uma besteira e largar a arma na cena do crime e jogar contra mim, né? Mas vocês percebam que, olha só, vem aqui no ferrolho, vem aqui dentro, no cano dela, e isso daqui sim individualiza a arma. E a empresa tem condição de fazer isso. O que essas portarias queriam fazer, em alguns artigos dela, é o seguinte: se eu fosse comprar essa Glock lá da fábrica, que a fábrica é lá na Áustria, eles queriam que já viesse aqui o nome do comprador ou o nome do importador. É tipo, eu passar a mão no telefone, vou comprar um carro. Vamos comparar com um carro que são dois produtos de metal e os dois, um tão mortífero quanto o outro. É a mesma coisa passar o telefone, encomendar lá um Audi, um BMW lá da Alemanha e dizer, olha, eu quero que no chassi dele, na porta, no cano de descarga, venha escrito Eduardo Nantes Bolsonaro, número tal, tal, tal. Isso é impossível de fazer. Por que acontece? Como é que a fabricante faz? Ela produz um lote dessas armas, manda para o Brasil, e aqui no Brasil é que é feita a distribuição desse lote, tanto das armas quanto das munições. Então a individualização ela só ocorre no momento em que a pessoa vai comprar. Não tem como o cara saber quem é que vai ser o comprador dele antes dessa arma chegar na loja. O que essas portarias fazem, no final das contas, é o quê? É falir, é acabar com o mercado de arma e fazer uma reserva legal, onde somente os produtores nacionais conseguirão ter esse mercado. E quando vem aqui Sig Sauer, Caracal, Beretta, Ruag, seja lá quem for, é impressionante, porque nunca conseguem vencer as burocracias do Exército para conseguir fazer a sua fábrica. Parece até que as únicas empresas competentes são a Taurus e a CBC, o que é um absurdo essa reserva legal. Nós sempre lutamos aqui contra o monopólio e a gente vai continuar batendo nessa tecla sim, porque eu quero ter a liberdade de escolher o meu armamento. Mas, Fabrício, voltando para os temas jurídicos, eu vi aqui que o perfil R_Peixoto, ele falou o seguinte: CAC não é traficante. E teve outro perfil aqui, que eu li no comentário, o Diogo 357 Magno, que falou sobre um decreto novo, que, se não me engano, foi publicado ontem ou hoje. Que decreto que é esse, Fabrício? Na verdade, é portaria ou decreto? É uma portaria 1714, que foi publicada agora essa semana, e que, infelizmente, dá mais um passo nas dificultações para as importações.
Na verdade, parece que isso era uma sequência, né? Nós vimos lá desde a portaria 46, depois tivemos a 60 e a 61, e essas três foram revogadas. E anteontem, ou foi ontem, acho que foi ontem, ou anteontem, na véspera do feriado, não sei exatamente a data da publicação, mas saiu a portaria 1714. O que é que ela faz? Ela, Prologue. O que é que ela faz? Ela muda, se eu consigo até resgatar aqui pelo computador para a gente pegar ela, mas o que é que ela faz essencialmente? Ela muda não é o nível de classificação, ela muda a classificação de armamentos para importação. E aí, nas carabinas e fuzis, ela elevou um nível de classificação em relação ao controle. Isso vai gerar um procedimento burocrático maior, porque a partir desse nível de controle que foi passado agora para fuzis e carabinas, as importações agora passam também pelo Ministério das Relações Exteriores, relativamente às negociações. É uma portaria muito nebulosa, na verdade, na prática, ninguém está entendendo de fato como é que ela vai funcionar, se ela vai trazer algum tipo de empecilho para o importador diretamente, ou se vai ser uma questão burocrática que vai onerar aí a análise dos pedidos de importação, mas na prática é mais um entrave, é mais uma norma que dificulta a entrada de armamento importado aqui no Brasil. E aí tem uma questão bastante interessante, queria pegar o gancho dessa associação entre colecionadores, atiradores e caçadores com os traficantes, que isso foi bastante alardeado numa matéria do Jornal Nacional, né? Aliás, isso não é novidade para ninguém, né? O Jornal Nacional tem uma postura, a Rede Globo tem uma postura contrária a qualquer tipo de acesso às armas, e isso inclui os CAC, mas fez-se ali uma matéria sobre a investigação do Ministério Público Federal, em que se traz de modo completamente leviano essa associação, sem absolutamente nenhuma prova, sem nenhum respaldo e nenhum fato que possa justificar isso. Mas eu venho batendo numa tecla que parece que simplesmente não interessa a ninguém. Nós tivemos 3 portarias, agora essa semana mais uma quarta, que fazem reserva de mercado para a indústria nacional. Então nós temos um órgão oficial, que é o Exército Brasileiro, editando normas protecionistas. A investigação deveria estar nisso. O que o Ministério Público deveria estar investigando é como essas normas foram gestadas e como elas foram publicadas, como é que se permitiu que as normas nesse sentido fossem efetivamente publicadas, e não o ato que revogou essas normas e que restabeleceu a sistemática que está lá nos decretos. E, aliás, é uma questão que precisa ficar clara, Eduardo. A gente tem visto os oportunistas da política e da mídia tratando esse assunto como se nós tivéssemos esse sistema implantado no Brasil e o presidente o tivesse revogado, que agora vai ficar uma bagunça. As portarias nem sequer entraram em vigor. As portarias foram publicadas em abril e só começariam a produzir efeitos no dia 4 de maio. Está lá, a vacatio legis dela era a partir do dia 4 de maio. Então as normas foram revogadas sem que tivessem produzido nenhum efeito. Nada disso entrou em vigor. Nós não tivemos a aplicação desse sistema. Então não há nenhum sentido nesse estardalhaço que está sendo feito do ponto de vista midiático, do ponto de vista da exploração política sobre essas normas, porque nada disso chegou a ser implantado e, repito, não funcionaria. É inócuo, é oneroso, se gastaria recursos públicos para poder implantar um sistema que não vale de absolutamente nada. Essa questão do estojo que você falou é muito interessante. A vida do atirador simplesmente acabaria. A pessoa que acha que uma norma dessa pode entrar em vigor não conhece a realidade da recarga de munição, principalmente das modalidades de tiro prático. A gente vai para o stand, atira 2, 3 dias e perde por baixo 20% dos estojos que usou naquela competição. Alguém ia sair tranquilo de um stand de tiro sabendo que 20% dos estojos estão lá perdidos? Quem é que vai achar aquilo? Vai ficar na mão de quem? Ele acabaria com o tiro, ninguém mais ia ter tranquilidade para fazer isso. Então, um tipo de norma que sequer previu essas exceções, né? Não tivemos nem essa preocupação com a realidade prática de determinados segmentos, como é o segmento dos atiradores. Sim, impressionante. Vou dar uma olhada nessa... Contem com esse problema aqui chamado filho do presidente, porque se for o caso,
os conselhos a serem dados serão no sentido de revogar qualquer norma que tenha restrição, né, tanto na importação quanto na comercialização de armas de fogo, porque a proposta democraticamente vencedora de 2018 foi o armamento. E todos que estiverem contrários a essa proposta, né, podem ir para o Congresso Nacional, para qualquer outro órgão, para a iniciativa privada. Mas o seu lugar não é dentro do Poder Executivo. Dentro do Poder Executivo, como o próprio nome diz, executam-se políticas e não debatem-se, discutem-se, etc. A gente já passou desse tempo. A gente está cansado de debater. Não existem mais argumentos para que a gente não coloque adiante uma facilitação no mercado de armas, que no final das contas gera maior proteção para o cidadão. Eu lembro que no meu primeiro mandato, entre 2015 e 2019, eu ouvia muito, né, quando ia no Colóquio, que existia um limite, e realmente existia um limite, que os militares não tinham como ultrapassar, pois a presidente da República era notoriamente e abertamente desarmamentista. Dilma Rousseff sempre se declarou desarmamentista. E você compreendia esse limite. Agora a gente tem um presidente que é o contrário. Ele quer flexibilizar, ele quer facilitar essa questão das armas. E, infelizmente, a gente encontra resistência em diversos órgãos. E, inacreditavelmente, como bem dito pelo Fabrício Rebelo, o Ministério Público deveria investigar por que existe essa reserva de mercado para a CBC e Taurus. Ora, eu ouço muito dos atiradores, principalmente, que no Brasil, essa questão de reserva de armas, né, ela fica atrelada, e eu não tenho como comprovar, porque eu nunca corri atrás, a questão de militares que vão para a reserva e acabam entrando na Taurus, e a partir daí, com bons contatos dentro do Exército, conseguem fazer esse tipo de lobby. Como, por exemplo, aquela portaria lá do Ministério da Defesa, que proíbe a importação caso haja similar nacional. Ou agora, essas portarias que dão conta de... Eu não consigo admitir que seja ignorância do legislador. Não é possível que ele não veja que controlar esse estojinho aqui, para um cara que dá 500 tiros num dia, é impossível. Isso aqui cai na lama, isso aqui se perde no chão. Um estojinho desse daqui vai embora. E querer responsabilizar uma pessoa, caso esse estojo seja encontrado na cena de um crime, ou querer que a sua arma venha grafada com o nome do atirador direto da fábrica, do exterior para cá, só pode estar de brincadeira. É óbvio que há um direcionamento para uma reserva de mercado nesse sentido. Eu não consigo ver outra motivação e outro resultado que não esse. Mas, Fabrício, no começo do ano passado, o presidente editou a sua primeira portaria com relação a armas de fogo, uma portaria de janeiro que foi muito criticada e, aliás, muito bem criticada. Eu até agradeço a quem conseguiu botar pressão para que fosse feita uma nova portaria, porque essa de janeiro não estava legal. Eu mesmo queimei a língua, tive que pedir desculpas públicas para o Benê Barbosa, porque em determinado momento, antes do decreto ser publicado, o Benê falou: olha, estão colocando cofre nesse decreto, obrigando as pessoas a terem cofre em casa para guardar sua arma. Uma coisa que vai totalmente contra os princípios da legítima defesa. Se alguém entrar aqui em casa, eu não vou ter como pedir autos ou licença para o ladrão, correr lá, destravar o cofre, pegar a arma, botar ela em condição, agora pode vir. Isso não existe. A arma tem que estar em pronto emprego. Pois bem, o decreto veio com previsão de cofre, né? Cofre ou local trancado, ou a pessoa se comprometendo que, caso tenha um incapaz dentro de casa ou uma criança, que ele teria um lugar seguro para trancar a sua arma. É um absurdo isso. Eu falei com o Benê, eu não lembro o que eu falei, mas eu falei alguma coisa tipo: tá maluco, Benê? Depois eu tive que pedir desculpas dele publicamente, né? Porque eu tenho vergonha na cara, foi um erro que eu cometi, o Benê estava certo e eu estava errado. Mas diz pra gente, Fabrício, depois dessa portaria de janeiro, veio uma outra subsequente. O que houve de diferença dessa primeira para essa segunda portaria? E essa segunda portaria, ela foi derrubada pelos senadores. Você acredita que os atiradores têm que prestar atenção em quem eles votam para senador também? Isso sem dúvida. Agora, essa questão é uma questão interessantíssima, né? Nós tivemos uma evolução dos decretos aqui no Brasil a partir do novo governo e que a sua sequência acaba sendo explicando a realidade que nós estamos enfrentando. A gente tem que entender, primeiro, quais são os parâmetros de legislação que nós temos. Nós temos uma norma
legal, que é o Estatuto do Desarmamento, que é uma norma extremamente restritiva e que essa não pode ser alterada pelo presidente da República. Então, a margem que o presidente tem é nas normas regulamentares, né, o que está abaixo da legislação que é aprovada pelo Congresso. E isso foi feito, o primeiro ato dele foi o decreto de janeiro, 9685, que ficou conhecido como o decreto do cofre. E isso gerou uma insatisfação muito grande, porque era um decreto restritivo, um decreto que adotava... Eu vou ter que falar. Oi? Eu vou dar um doce para quem acertar qual ministro que botou o cofre no decreto. Pode mandar nos comentários aí. Desculpa, Fabrício, pode continuar. Pronto. Então, depois do decreto do cofre, que gerou toda essa insatisfação e que inclusive adotava critérios de mensuração de criminalidade, que são aqueles critérios que são largamente utilizados pelas ONGs desarmamentistas, inclusive aquela da senhora Ilona Zabor, que posteriormente foi chamada para integrar o próprio Ministério da Justiça, um conselho do próprio Ministério da Justiça. Então se consagrava uma norma que deveria ser uma norma de viés liberal no acesso às armas, que veio essa norma veio cheia de restrições. E o desencadear disso é que foi todo o problema que nós tivemos aqui. Essa norma desagradou tanto, ela gerou tantas críticas, que o que se fez para consertá-la, que foi o decreto subsequente, que foi o decreto 9785, acabou sendo um decreto extremamente ousado. Nós tivemos ali no segundo decreto uma norma que o presidente foi até o limite máximo do que ele poderia ir. Foi a norma que, de fato, gerou toda a discussão. Deu-se aquele susto, porque se saiu de um primeiro decreto bastante modesto, com uma facilitação mínima, para uma norma extremamente liberal, digamos assim, do ponto de vista de acesso às armas. E aí os desarmamentistas não perdem tempo, o Congresso correu para achar ali algum tipo de inconstitucionalidade, algum tipo de extrapolação dos poderes do presidente da República, que rigorosamente não existiam. Eu tive a oportunidade de me manifestar, fiz um artigo jurídico sobre isso, inclusive, e não existia ali naquela norma nada que fosse inconstitucional, que o presidente tivesse extrapolado as suas atribuições. Mas a mentalidade desarmamentista ainda é muito forte aqui no Brasil, e isso contamina, de qualquer modo, os congressistas. A forma de se tentar resolver isso é, como você disse, é na eleição. Não se pode, se alguém tem apreço pela pauta das armas e acha que essa pauta é uma pauta prioritária, simplesmente não pode votar em parlamentares, em candidatos que não a tenham como também prioritária, que achem que criem qualquer tipo de dificuldade. Isso simplesmente não pode ser feito. E precisa-se sim ter esse cuidado na hora do voto. Mas o que aconteceu foi que, como para consertar um decreto extremamente restritivo, acabou se editando um decreto no sentido oposto, no extremo oposto, se criou essa resistência no Senado, e o Senado chegou a deliberar pela revogação desse decreto. A crítica que eu faço a esse segundo decreto é justamente a forma pela qual ele saiu. Se chamou a atenção para uma série de temas que já era sabido que gerariam esse tipo de resistência. Se nós lembrarmos, mesmo o decreto do cofre, teve político, teve parlamentar, os adversários históricos que quiseram contestar judicialmente, né, que achavam que estava tendo liberação, que ela tem aqueles projetos que qualquer coisa que o governo faz a respeito de armas, nós temos de alguns deputados, como Alessandro Molon, como Marcelo Freixo, imediatamente sai um projeto legislativo para derrubar. Então nós sabíamos que ia ter essa resistência e aí foi a crítica que fiz naquele momento, porque se atraiu uma atenção que talvez fosse desnecessária, mas não teve como ser mantido. O decreto acabou derrubado, o presidente aí, diante da iminência de ser também derrubado na Câmara, revogou o decreto e publicou outros 3 decretos que estão vigorando até hoje, que tem aí a atenuação daqueles limites mais extremos que o 9785 chegava, e que são os decretos que hoje regulamentam o Estatuto do Desarmamento. E a grande questão, por coincidência, soltei um vídeo hoje sobre isso,
é justamente prestar atenção nos efeitos dessas normas. Porque o que é que leva esse pessoal do desarmamento a lutar contra qualquer coisa que se faça que libere o acesso às armas, que permita o acesso às armas? É muito mais do que a sua tecnologia. Porque é isso que nós estamos vivenciando aqui no Brasil. Nós já temos 2 períodos na sequência sobre isso. Nós tivemos um aumento na aquisição de armas ainda antes do governo do presidente Bolsonaro, lá em 2018, um aumento pequeno, mas houve um aumento. E nós tivemos a primeira queda nos homicídios de 2017 para 2018, algo em torno de 13%. No ano seguinte, com as novas normas, nós tivemos muito mais armas em circulação, o aumento da aquisição de armas foi muito maior e a queda dos homicídios foi maior a 20%. Isso quebra a narrativa desarmamentista, que é aquela narrativa de mais armas, menos crimes. Por isso que eles correm, sempre que se tem qualquer norma que permita o acesso às armas de fogo, eles buscam imediatamente derrubá-la, para que ela não produza efeito e essa narrativa não seja prontamente desfeita. Agora, hoje, nós temos, nesse cenário de regulamentação, saindo do decreto do COAF, nós temos inúmeros avanços naquilo que era possível ao presidente da República fazer. Nós tivemos 2 fatores que são, para mim, emblemáticos. O primeiro deles é o que basicamente desnatura a imposição do desarmamento que nós tínhamos aqui no Brasil desde que a Lei 10.826, o famigerado Estatuto do Desarmamento, foi publicado. Para quem não sabe, aqui no Brasil, a gente tem na lei, no Estatuto do Desarmamento, uma distinção muito clara entre o que é requisito para posse de arma e o que é requisito para o porte de arma. Para posse de arma, nunca se exigiu comprovar efetiva necessidade. A lei não botou isso nela, não tinha isso. O que é que se tem no Estatuto do Desarmamento? Para posse, o indivíduo declara efetiva necessidade. Ele diz que ele precisa da arma e pronto, fez a declaração. Para o porte, não. Para o porte, ele demonstra efetiva necessidade. Mas lá em 2004, mesmo antes do referendo, o governo já introduziu no regulamento do Estatuto do Desarmamento uma norma que autorizava o delegado da Polícia Federal a simplesmente negar a posse de armas sem nenhum requisito, critério extremamente subjetivo que a gente chama de discricionariedade. Isso foi que impôs, de fato, o desarmamento do Brasil de 2004 até 2019. Era isso que impedia, na prática, que o cidadão pudesse comprar uma arma, porque ele preenchia os requisitos objetivos. Dentre desses requisitos, mesmo diante desses requisitos, o delegado ia lá e simplesmente negava. Isso foi revertido. Então esse é o ponto mais emblemático que nós temos. Simplesmente hoje nós temos um decreto que está alinhado com a lei. O que é que a lei diz? São critérios diferentes, o decreto também estabelece que são critérios diferentes. Não existe mais essa imposição. E o segundo grande avanço que a gente tem nesse sentido foi a regulamentação dos calibres, que hoje permite uma possibilidade, né, de acesso do cidadão a armas muito mais efetivas para a defesa. É claro que ainda tem alguns pontos que são pontos em que há uma demanda muito grande do pessoal que tem acesso às armas, principalmente o segmento dos colecionadores, atiradores e caçadores, que precisam de uma atenção ainda melhor. Cito aqui um ponto que a gente está falando, que é justamente as importações, né, que isso até deixa um pouco claro como a gente é volátil nessa questão, nossa estrutura de normas vindo do Estatuto, passando pelo decreto, mas deságua em atos normativos do Exército, e esses atos mudam, então ficam ao prazer, digamos assim, de quem vai editar essas normas, ao bel prazer desses comandantes. Isso gera insegurança jurídica. Talvez fosse o caso de colocar essas questões mais detalhadas a respeito de importação de armas também em decreto. Isso daria uma segurança jurídica muito maior. E a grande demanda que se tem até hoje nesse segmento é justamente a regulamentação do porte defensivo para colecionadores, atiradores e caçadores, algo que constou daquele primeiro decreto, na verdade do segundo, do decreto de maio, que foi derrubado, e que ainda não foi, digamos assim, refeito, né? Talvez seja um ponto de pouca discussão, porque está previsto expressamente na lei que é competência do presidente da República fazer isso.
fazer essa regulamentação. Aliás, quem acompanhou a discussão do PL 3723, que foi o PL que acabou sendo desfigurado na Câmara, o presidente tinha mandado um projeto fechado, enxuto, a Câmara desfigurou. Mas quem acompanhou essas discussões e se lembra disso, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, no meio das discussões, foi questionado sobre essa matéria, que queriam tirar o porte do atirador do texto, e ele foi muito sincero. Ele, nas notas, inclusive, isso é possível de se pegar, e na gravação todos o viram. Ele disse, olha, isso aí tem que ficar, porque se a gente não aprovar aqui, o presidente faz por decreto, porque é atribuição dele. Então, essa ainda é uma demanda que, nesse segmento. Temos sim avanços são inegáveis, agora, desses 2 pontos talvez sejam ainda os que faltam, digamos assim, para fechar a regulamentação que é possível ao presidente nesse setor. Mas vejam só, pessoal, como é que foi importante, vou destacar aqui o começo da fala do professor Fabrício Ribeiro, que é o seguinte, o decreto de janeiro foi extremamente criticado e então passou a ser exigido um segundo decreto por parte do presidente, que veio muito melhor, que pese o Senado ter derrubado, né? E aí cabe a nós elegermos melhores senadores, mais alinhados com essa pauta, porque tem até às vezes, uma minoria mas às vezes o cara policial é eleito, quando chega lá, se diz ser um declarado desarmamentista, então é complicado. Mas essa pressão, isso mostra que os governantes, todos eles, né, Collor, presidente da Câmara, deputados, senadores, etc., eles sentem essa pressão. Então, às vezes, eu até gosto quando falam, poxa, esses atiradores são chatos, não param de reclamar. Que bom, porque se eles não reclamassem, as coisas talvez estivessem, talvez não, muito provavelmente estariam bem piores do que atualmente. Então, por favor, reclamem, vamos exigir um novo decreto, vamos dar esse apoio para que o presidente solte, né, em definitivo, a questão do porte dos atiradores, para que o Collor se alinhe à pauta vencedora das eleições de 2018. Né? O Exército tem trabalhos sensacionais. Né? Eu, quando morei na fronteira, eu pude ver de perto a questão da mão amiga, o Exército trabalhando junto com a PF em operações policiais na fronteira, né? Fornecendo estandes de tiro, hospital, quando a gente precisava, o relacionamento melhor possível. No final das contas, tinha até camaradagem da Polícia Federal que ia correndo na rua junto com o militar, enfim. É sensacional o trabalho que o Exército faz. E nessa parte das armas, deixa um pouco a desejar. Né? As críticas elas não são infundadas, as críticas elas são válidas. Eu me disponho sempre a tentar ir ao DFPC. Eu acredito que em breve vou conhecer o novo comandante, General Porto, que eu não tenho conhecimento, né? Mas ele assumiu, acho que semana passada, o comando do DFPC e também o Collor. Enfim, eu me disponho a trabalhar nessas pautas. Mas agora, saindo um pouquinho dessa questão da regulamentação feita pelos militares, Fabrício, conta pra gente, uma arma é cara no Brasil? O comparativo com o país do exterior, como é que fica isso? A tributação de armas, como é que ela se dá? Aqui nós temos talvez o armamento mais caro do mundo e que, lamentavelmente, não é acompanhado da melhor qualidade do mundo. Nós temos uma realidade extremamente dificultosa na questão das armas de fogo e principalmente pela tributação. A tributação é o que incide de forma mais pesada na questão das armas, porque simplesmente não tem incentivo absolutamente nenhum, inclusive não tem esse incentivo para os policiais, né? O armamento acaba tendo seu custo elevado de modo geral. E isso tem uma incidência muito grande, que é dos impostos estaduais, principalmente o ICMS, que incide muito alto em cima de armamento. A gente que trabalha com questão de armamento importado, por exemplo, que vai buscar uma arma fora, vê a diferença imensa na tabela de preços a depender de um estado para o outro, e isso torna o armamento brasileiro uma verdadeira desproporção. Um armamento que não é visto em termos mundiais como um armamento de ponta, custando muitas vezes mais do que os armamentos consagrados. Basta a gente ter uma ideia simples, você consegue comprar uma Glock lá fora por algo em torno de $400. Aí quando isso chega aqui no Brasil, vai chegar a 6, 7, 8 mil reais
a depender de para onde essa arma vá. Então, ou mais, né? Ou mais. Então, é uma coisa exatamente... 6, 7 mil reais me encontra que eu quero comprar. Uma 9, uma 40. Pois é. Não, em verdade, falando de 380. Estava falando da época da limitação, né, que nós tínhamos isso. Então, é uma questão absurda. E que muito disso se explica também, Eduardo, pela ausência de competitividade, né, de concorrência no mercado. Quando você tem, em qualquer segmento, não estou falando exclusivamente de armas, quando você tem um mercado que é dominado e que não há nenhuma preocupação em vencer o seu concorrente, é natural que haja uma acomodação e que os padrões sejam estabelecidos de acordo com os interesses do fabricante e não com os interesses do mercado. Então foi o que acabou acontecendo aqui no Brasil. Nós tivemos uma padronização e não tivemos também um interesse da própria indústria nacional de lutar contra os impostos. Porque o que acontece? Se o mercado é só dela, se todo mundo que vai precisar comprar arma vai precisar comprar com ela, e existe uma burocracia grande, não é um mercado livre, nós temos um Estatuto do Desarmamento, jamais houve também uma pressão dessa indústria para que houvesse uma diminuição dos tributos. Aquilo para ela era como se não fizesse diferença. Quem precisar vai ter que comprar e vai comprar na minha mão, então não adianta eu entrar nessa briga, né? Então é algo que também decorre aí desse fechamento de mercado que lamentavelmente nós temos, ou tínhamos, né? Hoje já existe essa possibilidade, mas que parece aí que há contragosto de alguns setores do Exército que ainda buscam impedir ou dificultar esse tipo de aquisição por importação. Perfeito. Pessoal, a gente está indo para 50 minutos de live já. Vou passar a palavra para o Fabrício para as considerações finais, mas antes, olha só que interessante, a gente estava falando aqui dessas 3 portarias do COLOG, que o presidente Jair Bolsonaro prontamente revogou, graças a Deus, essas portarias que dificultavam a importação de armas. E dentre, né, e hoje mais essa nova, né, a 1714, que piora a importação de fuzis e carabinas, no exato momento em que a fabricante nacional Taurus, recentemente, lança o seu fuzil T4. Ora, se não bastasse porcarias de pistolas 24/7 e tantas outras da fabricante nacional que disparam sozinhas, submetralhadoras que dão rajada, mesmo quando no modo intermitente, ou seja, era para sair de um em um tiro a cada aperto de gatilho, quando você aperta o gatilho sai uma rajada, e os vídeos estão no YouTube para vocês verem, né? Existe até a associação das vítimas da Taurus. Vocês veem que o COLOG edita normas dificultando a importação de fuzis. Então é lamentável, fica tudo sugerido para que ocorra uma reserva de mercado. Não estou acusando o Exército, né? Mas é o que dá nos olhos das pessoas. Os atiradores reclamam muito disso. Eu também como consumidor, né? Essa arma minha aqui ela é importada, paguei o olho da cara nela, porque eu acredito que, ainda mais depois de ter um pai esfaqueado, eu acho que a nossa segurança não é brincadeira, tem que andar com segurança e ainda assim ando armado, por ser policial federal. Mas quando eu fiz a Academia Nacional de Polícia, o meu cérebro, ele não cresceu não, tá, gente? Meu cérebro continuou do mesmo tamanho e o meu sangue continuou vermelho. Ou seja, por que eu posso ter uma arma e um cidadão comum não pode ter? Ou pior ainda, por que o presidente Jair Bolsonaro, capitão do Exército, formado na arma de artilharia, 17 anos de serviços militares, por que ele tem que refazer tinha, né, que refazer todos os exames psicológicos e tal, para ter a compra da sua arma de fogo? É porque os desarmamentistas utilizam da burocracia para impedir o acesso às armas de fogo. É por isso que eu tenho apresentado como pauta para sempre, todos os lugares onde eu ando, e a gente atua muito nos bastidores, para que seja informatizado todos... Elô, traz água aqui que você pegou. Para que seja informatizado todos os tratos feitos entre clube de tiro e os CACs, junto a fornecedores de munição ou fabricantes de arma, para dar a eles para não ter esse negócio de você ter que ir na região militar fisicamente, levando um papelzinho, e essas regiões militares, por vezes, elas fecham cedo. Eu lembro que no primeiro ano do meu mandato, eu tive que ir na região militar do Rio de Janeiro, e eu peguei um voo de Brasília para ir para o Rio numa quinta-feira. Quando eu cheguei lá, Fabrício, o que aconteceu? Estava fechado, porque fechava 1h da tarde um serviço para o cidadão. O Exército,
A gente sabe que o orçamento é enxuto, né? Por vezes tem problemas na questão de pessoal, mas a gente sabe que quando o Exército quer, eles fazem também, né? E com o presidente, certamente, isso daí seria não é nem um gasto, um investimento ínfimo para dar uma legítima defesa e possibilidade dos atiradores para praticarem melhor o seu esporte, né? Então, eu passo a palavra aqui para o Fabrício Rebelo, para suas considerações finais, já agradecendo a sua contribuição, e podem contar comigo aqui para informatização desses procedimentos, dos CACs, redução da carga tributária e, se Deus quiser, para que a gente consiga, em breve, uma nova portaria tratando das armas e tratando de colocar adiante a proposta vencedora das eleições de 2018. Eu tenho que agradecer, Eduardo, a participação aqui, a oportunidade de participar. Para mim é sempre uma grande satisfação. Acho que você tem total razão de buscar essa desburocratização dos serviços e que é algo que acaba contribuindo para a desmistificação desse assunto das armas de fogo. Quanto mais gente conhece esse assunto, quanto mais gente toma conhecimento próximo ao que é o universo de armas de fogo, como é que isso funciona, como é que funcionam os indicadores a respeito de criminalidade em relação ao acesso às armas, mais se perde o medo, mais se perde o preconceito, que a grande palavra é essa, o preconceito contra o armamento. Aliás, algumas coisas que são até inexplicáveis, eu não sei se você está acompanhando isso, mas o preconceito contra as armas no Brasil é tão grande que até agora, no período da pandemia, né, que nós estamos enfrentando, a abertura de crédito que foi feita para algumas empresas serem socorridas, elas deixaram de fora o segmento de armas de fogo. E mais do que isso, deixou de fora, inclusive, aquelas empresas que, eventualmente, sócios tenham outras empresas que tenham como objeto social a questão das armas de fogo também não foram incluídas. Mas isso aí foi a medida do governo, não? Não, isso está sendo feito pelos bancos. Os bancos estão fazendo esse tipo de negativa, né? Não sei ainda, tem tido aí respaldo em qual empresas do segmento, mas a gente tem tido crédito e tem pessoas trabalhando, tem famílias que dependem daquela estrutura e que infelizmente não sai. Então são coisas pequenas que demonstram o quanto é um segmento que sofre um grande preconceito e um preconceito que é totalmente injustificado, né? Se a gente consegue reconhecer, aprofundar o entendimento, vai se quebrando essa ideia de associação negativa com as armas de fogo e se consegue entender que elas são, acima de tudo, um instrumento de autodefesa, um instrumento de proteção do indivíduo e que, em última essência, são a maior expressão de liberdade que o indivíduo tem, poder se autodefender, ele não precisar de entregar a sua mão, a sua vida, a sua proteção nas mãos exclusivamente do Estado. Esse trabalho que você faz é fundamental nesse sentido, seja nas redes sociais, principalmente na Câmara, lutando aí para que nós tenhamos que isso avance. Quem sabe aí com a realidade de um novo decreto regulamentando o Estatuto, que não sofra aí tanta resistência no Congresso, principalmente porque nós temos aí já um grande argumento. O período que nós temos de vigência das normas que hoje já estão regulamentando o Estatuto resultaram numa maior aquisição de armas e tem resultado na diminuição da criminalidade. Então, o grande mantra dos desarmamentistas está sendo desfeito pela comprovação empírica dos fatos. Então, quebrando essa resistência, nós certamente teremos muito mais margem para que consigamos finalmente, como você bem disse, admitir que o presidente tenha sido eleito com essa bandeira e que não seja essa uma vontade da população. Então é isso que nós precisamos ver efetivamente implementado de agora por diante. Perfeito, Fabrício. Vou levar essa demanda aí dos lojistas de armas para ver se a gente consegue, junto ao Banco Central, alguma normativa, porque não é possível que proíba, né, consigam dar crédito para todo mundo e a pessoa tem o seu CNPJ, o CPF ligado a qualquer empresa de arma e não consiga o crédito. Enfim, total preconceito. Vamos ver se a gente consegue. Vou levar isso daqui para o presidente do Banco Central, deu uma anotada aqui. Fabrício, obrigado pela força. Um abraço, agradecendo uma vez mais. Fique com Deus. Abraçando, grande satisfação. Forte abraço.
Tá aí, pessoal, batemos um papo aí com o professor e jurista Fabrício Rebelo. Aconselho a seguir ele nas redes sociais. É uma pessoa sensacional, sempre antenada, atualizada, sabe tudo de legislação, arma de fogo, etc. Então foi muito proveitoso esse bate-papo. Lembrando aqui um pouquinho, né, já que eu falei, algumas pessoas acertaram qual foi o ministro que colocou o cofre dentro do decreto. Aqui a Laura, Robert, Márcio, Olga, Elis Mateus, e errou. Eu falei ministro, algumas pessoas estavam chutando Gilmar Mendes. Não, gente, estava falando de ministro do governo, né? Foi o ministro Sérgio Moro. E depois dessas questões do decreto, do cofre, né, a nomeação, a indicação da Ilona Zabor, assessoria de imprensa feita pela nora da Miriam Leitão, enfim, depois disso tudo fica bem claro, né, que o Moro, que combateu a criminalidade, o Moro que combateu a corrupção na Lava Jato, merece os nossos aplausos. O Moro político deixou a desejar e hoje ele continua indo, rádios, televisões, etc., tentando desgastar o presidente Jair Bolsonaro. E a gente se pergunta por qual motivo que ele faz isso, né? Ninguém faz isso de graça e etc. Certamente o Moro tem uma motivação política, ou, como alguns vídeos do YouTube sugerem, né, principalmente do Kim Paim, que eu assisti 2 vídeos dele muito bons. Quem puder, vá no YouTube e veja os vídeos do Kim Paim, não confundir com outro Kim, tá? O fanfarrão. Vocês vão ver que existem conexões muito mais profundas do que essa que a gente está falando aqui, e eu acredito que a verdade virá à tona, né? Não se pode admitir que o Moro faça o que faça, fala que tem provas, apresente prints com a sua afilhada. Depois o Moro fala que o presidente Jair Bolsonaro, segundo a revista Veja, não tenha combatido a corrupção, porque ele não colocou adiante as propostas do pacote anticrime e também pela questão da saída do COAF do Ministério da Justiça indo para o Ministério da Economia. Todas essas 2 pautas, elas foram impostas ao Poder Executivo, goela abaixo, pelo Congresso Nacional. O presidente não pôde fazer nada. E certamente o Paulo Guedes aceitaria sugestões para colocar pessoas ligadas ao ministro Sérgio Moro no COAF, sem que isso fosse interpretado como qualquer tipo de interferência, né? Hoje em dia, tudo que o presidente faz é interferência. O presidente quis interferir na PF, nomeando um delegado federal, classe especial, que fez segurança das Olimpíadas, fez segurança da Copa do Mundo, trabalhou na fronteira, né? Fez um braço da Operação Lava Jato, com a Operação Cadeia Velha, enfim, que é o doutor Ramagem. E agora também falam que o presidente interferiu no COLOG. Ora, o COLOG é um órgão do Exército Brasileiro. O chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República. Então ele não interferiu, o presidente apenas exerceu o seu trabalho. E o Ministério Público Federal achou que as explicações do general do COLOG sobre a revogação das portarias 46, 60 e 61 foram insuficientes. Sabe por quê? Porque quem estava representando a MPF nessa oportunidade é a velha e conhecida procuradora Débora Duprá. Ela mesma que diz que o filho não pertence à família, que o filho pertence também ao Estado. Ela que é a favor da ideologia de gênero, ela que é a favor do aborto, ela, ou seja, que certamente abomina o presidente Jair Bolsonaro e vai fazer uma militância utilizando-se do seu cargo do Ministério Público para colocar adiante suas pautas políticas, dentre elas o desarmamento. Então, nada fora do script, o presidente não se abala com isso e eu acredito que ele deva, se for configurado realmente uma restrição nas importações através dessa portaria 1714, que o presidente também deva revogar essa portaria, bem como editar um novo decreto para que deixe mais às claras as questões dos CACs, que o presidente consiga, junto ao ministro da Defesa, fazer uma informatização dos sistemas utilizados nas regiões militares, para que não seja mais necessário despachante. A gente sabe que tem muito despachante que sobrevive desse meio de facilitar os trâmites para clubes de tiro, atiradores, importadores de armas de fogo, mas isso tem que acabar, né? E, enfim, podem contar comigo para essas questões, bem como uma tributação mais suave, principalmente para aqueles que dependem da arma para o seu trabalho, né? Estou falando das pessoas da segurança pública, que estão inseridas no artigo 144 e 142 da Constituição Federal. Beleza? Pessoal, vou terminar essa live por aqui, agradecendo as 3.400 pessoas que estão me assistindo. Não vou conseguir ler todos os comentários,
porque eu já vou ter que dar uma lidinha aqui, uma preparada para a próxima live que vai começar daqui a pouquinho, junto com Frederico Dávila, deputado estadual por São Paulo, né? Uma pessoa que eu posso falar que é meu amigo, já visitei até a fazenda dele, recentemente fizemos vídeos juntos falando da questão da caça do javali, o controle do javali, e a gente vai ter um bate-papo daqui a pouquinho, em que a gente vai falar de Sérgio Moro, João Dória, né, as questões do agro, a tributação feita nas fazendas, que agora está em vias de ser implementado um novo tributo sobre águas nos açudes, enfim, uma pauta extensa, mas que é o próximo encontro que a gente tem daqui a 1 horinha só, beleza? Um abraço para você que acompanhou pelo YouTube e Facebook também. Fiquem com Deus.